Nesse vídeo, nós vamos abordar 3 questões sobre ativos de renda fixa. A primeira questão está relacionada a agências de rating, que são aquelas agências que atribuem classificações de risco a instituições financeiras. Já a segunda questão está relacionada às características de ativos de renda fixa, como prazo, rentabilidade e alíquotas de imposto de renda incidentes sobre o investimento. E a terceira questão diz respeito aos fundos de investimento, mais especificamente sobre o portfólio desses fundos, taxa de administração, taxa de performance e também de carregamento. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like aí, se inscreve no canal e ative as notificações aí para receber conteúdo novo. Segue também no nosso Instagram. Meu nome é Felipe, sem mais, e vamos pro vídeo. Quando você abre uma conta numa corretora, existem diversas instituições financeiras, das mais arriscadas às menos arriscadas. E por mais que tenha o fundo garantidor de crédito para proteger o capital do investidor, você pode ter algum tipo de problema, uma demora para recuperar o seu capital investido, ou você não sabe a situação que vai ocorrer no país. Então tudo tem um risco, como eu mencionei, né? Você tem que saber mensurar, fazer uma gestão de risco adequada. E aí nesse contexto tem as agências de rating. O que seriam as agências de rating? Algumas instituições financeiras, quando você vai aplicar o seu capital lá na conta da corretora ou na conta do seu banco, tem uma avaliação das agências de rating. E as principais são essas 3 que eu mencionei aqui, ó, Fitch, Standard & Poor's e Moody's. Essas 3 instituições são reconhecidas no mundo inteiro, inclusive a Moody's, ela tem capital aberto na Bolsa dos Estados Unidos, se eu não me engano. E elas têm uma nomenclatura própria para avaliar se aquela instituição é segura, qual é o grau de segurança que aquela instituição provém. Por exemplo, vou botar aqui, ó, AA é um tipo de avaliação de uma instituição, BBB é de outra. E existem essas nomenclaturas realmente. Então, você na hora de aplicar o seu capital, por mais que seja um investimento mais seguro possível, um investimento de renda fixa, você pode avaliar para ver se é adequado ao seu perfil, se você quer estar exposto àquele perfil, se a remuneração está adequada ao teu tipo de investimento. Então, eu botei até alguns prints aqui do site dessas instituições, são instituições globais, né? Trabalham no mundo todo, em diversos países, fazendo avaliações de tipos de investimentos. Além de avaliar países, né? O grau de maturidade, o grau de avaliação de determinado país. Quais são as principais características desse investimento? A gente já mencionou por alto, mas a gente colocou aqui no slide para delinear bem, as pessoas poderem acompanhar. As principais características de um ativo de renda fixa seriam o prazo, que ele pode ser curto, como ele pode ser muito longo. Normalmente, um ativo de renda fixa com o qual você faz investimento, você tem um objetivo específico, né? Quer fazer um intercâmbio, por exemplo, você coloca o teu capital, você sabe que não vai perder aquele dinheiro. No determinado prazo, você vai ter aquele capital corrigido monetariamente. Existe a rentabilidade, que ela pode ser pré-fixada, como mencionamos, pós-fixada, atrelada a alguma taxa de juros. Existem as agências de rating, que vai fazer a avaliação de quão aquela instituição, a qualidade daquela instituição. E algo que nós não mencionamos, além de outra informação que não está aqui no slide, seriam as alíquotas de imposto de renda. Nós mencionamos que os CDBs, por exemplo, têm imposto de renda, assim como os títulos do Tesouro Nacional. Eles têm um imposto de renda que já é retido na fonte, então isso é um facilitador para quem tem aquela dificuldade de declarar imposto de renda. Esse imposto de renda ele já vem retido quando você resgata o investimento, a corretora já faz esse trabalho, né? E ainda distribui no informe de rendimentos. Mas as alíquotas, a título de curiosidade, quanto maior o prazo que você deixar, acima de 720 dias, você vai pagar uma alíquota de 15%. Essa alíquota vai ser em cima dos juros que ocorreu em cima do capital investido, não vai ser em cima do capital todo. Você vai ter uma alíquota em cima dos juros. Porque senão você vai estar pagando por um capital que você colocou lá. Então você poderia ter aquela volatilidade similar, né? Não a mesma coisa, a renda variável. De 361 dias até 720 dias é 17,5%, de 181 dias até 360, 20%, e até 180 dias, que é o menor prazo normalmente, assim, que pode ter um CDB abaixo disso, tem CDBs de liquidez diária, você vai pagar 22,5%.
Existe ainda o IOF. Quando você faz uma aplicação financeira e deixa menos de 30 dias, você também paga um imposto sobre operações financeiras, que existe no mercado brasileiro. Então, quando você vai fazer um investimento, você tem que ter em mente que você tem um prazo definido, que você tem um objetivo pré-definido, principalmente quando for um investimento de renda fixa. O investimento de renda variável, normalmente você não tem um prazo definido. Eu não gosto de falar que tem um prazo, porque você não sabe quando vai ocorrer a volatilidade. Nesse ano atual, por exemplo, ocorreu uma crise, né, que não ocorria há muitos anos na história. Então, a volatilidade no mercado de ações, que é o chamado renda variável, oscilou bastante. Então, você não tem que ter um prazo. Porém, por que o investidor, no caso, quando vai aplicar em renda variável, existem outras questões, né? Nós estamos falando de renda fixa, mas existem outras questões. Não deve ter medo quando você tem um conhecimento adequado para esse tipo de situação e tem um perfil direcionado para esse tipo de investimento. Porque existem estudos que demonstram que se você deixar o investimento em renda variável em empresas boas, empresas que tendem a crescer ao longo do tempo, e você deixar mais de 10 anos, o seu investimento já vai crescer consideravelmente. E, normalmente, devido a essa relação risco-retorno, vai ser muito maior que o investimento em renda fixa. Agora nós vamos falar sobre fundo de investimento. O que seria os fundos de investimento? Muitas pessoas já devem ter ouvido falar, muitas nunca devem ter ouvido falar nessa possibilidade de você aplicar esses tipos de ativos de renda fixa, e já devem ter ouvido falar em fundo de investimento, mas sem saber ao certo o que seria isso. Fundo de investimento é quando você empresta o teu dinheiro, aplica o teu dinheiro em um CNPJ e vai fazer a gestão daquele investimento. Mas o que ele vai fazer quando, por exemplo, é um fundo de investimento de renda fixa? Nada mais ele vai pegar o teu capital e vai aplicar em ativos de renda fixa, que seriam os ativos que nós mencionamos anteriormente. Então, assim, ele vai fazer o trabalho que você poderia fazer. E a custo de quê? Normalmente, esses fundos de investimento eles têm uma taxa de remuneração, que pode ser a taxa de administração do fundo, ou seja, você já vai ter que pagar, só de botar o teu capital lá, você tem que pagar uma taxa, a taxa de performance do fundo. Se o fundo ele tiver uma rentabilidade superior à média do mercado, ou algum índice do mercado, você também tem que pagar uma outra taxa. E alguns fundos de investimento, normalmente dos bancos de varejo, que são oferecidos para pessoa física, ainda tem uma taxa de carregamento. Quando você coloca o seu dinheiro no fundo de investimento, você já paga uma taxa. Então é muita taxa. Então, é claro que existem fundos de investimento interessantes, até porque são geridos por profissionais, tem uma gestão profissional, e ele pode ser superior a você aplicar diretamente em determinado ativo de renda fixa. Além do que, normalmente, muitas pessoas não têm o conhecimento adequado para fazer esse tipo de gestão. Porém, o investidor ele tem que estar atento, porque às vezes ele vai estar colocando o seu capital em um investimento que não vai ser rentável. Seria até mais vantajoso para ele deixar o dinheiro na poupança, por exemplo, de tantas taxas que vão estar embutidas. Além do mais, a rentabilidade é um fator curioso, porque normalmente no fundo de investimento ele vai ter um índice para comparar, vai ter uma rentabilidade que você pode acompanhar historicamente. Porém, por que alguns ativos de renda fixa em bancos de varejo não são tão interessantes para o investidor? Porque além de todas essas questões que eu já mencionei, dessas taxas, a rentabilidade oferecida pelos bancos de varejo, mais conhecidos, né, são baixas, não são tão altas como você abrindo uma corretora independente e aplicando o seu dinheiro. Além disso, essas corretoras, se você não tiver um conhecimento tão amplo, ela também tem gestores profissionais, ela também tem agentes autônomos de investimento que podem te auxiliar, dentre outros profissionais do mercado. E os fundos de investimento eles podem ser categorizados ainda em fundos de curto prazo e de longo prazo. E esse tipo de categorização vai variar de acordo com o prazo, e a alíquota vai ser aplicada de acordo com aquelas mencionadas, tendo particularidades específicas. E quais são outras características importantes do fundo de investimento? Como nós mencionamos anteriormente, alguns ativos de renda fixa não têm uma liquidez adequada. O que seria liquidez? A liquidez é um prazo para você fazer um resgate daquele ativo, daquele título
que é relacionado ao seu capital investido. O fundo de investimento, cada fundo de investimento, existem vários fundos de investimento, vai ter um tipo de liquidez relacionada. E normalmente a nomenclatura é D mais algum dia. O que seria isso? D mais 1. Você pode resgatar no dia seguinte. D mais 30 dias depois. Então você tem que observar também se a liquidez do teu fundo de investimento está de acordo com o seu perfil. Se você pretende deixar o seu capital lá e você não tem problemas para resgatar, tendo que esperar determinado prazo. E o que seria o portfólio do fundo de investimento? O portfólio de investimento você pode ser conferido na lâmina de investimentos do fundo. O fundo de investimento ele distribui na corretora ou em algum banco um documento que é chamado lâmina, onde você consegue acompanhar todas as informações, as principais informações do fundo, como, por exemplo, quais são os principais ativos, se ele aplica ações CDB, se ele aplica em títulos públicos, se ele aplica em debêntures. Então, esse seria o portfólio do fundo de investimento. O que seria fundo de investimento multimercado? O fundo de investimento multimercado, ele é um pouco similar ao de renda fixa, tem algumas características, como eu mencionei, né, a questão do curto prazo, longo prazo, rentabilidade, todas essas características, taxas se aplicam a ele também, mas qual a diferença? Como na renda fixa você aplica somente em ativos de renda fixa, no multimercado você pode variar, pode ter outros tipos de aplicações que são direcionadas à renda variável, por exemplo, ou capital de empresas privadas, e por isso são chamados de fundo de investimento multimercado, porque você vai estar variando seu capital em mais de um mercado, por isso essa nomenclatura. Você já aplicou, Felipe, em algum tipo de fundo de investimento, seja de renda fixa ou de multimercado? Não, nunca investi por meio de fundos de investimento. Multimercado já cheguei a ler algumas lâminas, mas também não me interessaram, né? Até pela complexidade dos cálculos, de como funciona. Eu acho muito mais complexo os fundos de multimercados, então eu opto por investimentos mais simples. Então, normalmente eu costumo investir, como eu falei anteriormente, em renda fixa, em renda variável, no caso ações e fundos imobiliários, e também no mercado exterior, em algumas ações, estoques, né? Estoques. REITs eu ainda não cheguei a investir, mas já está no radar já para adquirir alguns REITs aí, diversificar a carteira. Em vídeos mais adiante no canal, nós vamos aprofundar sobre essas questões de estoques e REITs, ou REITs, alguns falam REITs, que seriam investimentos no exterior. Quanto à questão do fundo de investimento de renda fixa e multimercado, eu já fiz um investimento em renda fixa, muitos acham que é bobeira, mas às vezes você não quer deixar o teu capital num lugar só. Então você também diversifica o seu capital de renda fixa. Tu não deixa só no CDB, tu não deixa só na poupança. Você pode deixar no fundo de investimento de liquidez diária. Muitas pessoas ainda têm aquele receio que é praticamente impossível de ocorrer, de chegar algum governo e confiscar o teu dinheiro da poupança, como já ocorreu no país. Então, assim, é uma opção você diversificar, tu não deixar tudo num local só. Algumas pessoas deixam em mais de um banco, por exemplo, né? E o fundo de multimercado, a principal diferença é essa variedade de mercados que o teu dinheiro é aplicado. Mas, assim, tem algumas particularidades que normalmente o fundo de investimento de multimercado às vezes não é vantajoso, porque cobram mais taxas ainda do que os fundos de investimento de renda fixa. Então você acaba tendo o teu capital corroído, mesmo que você tenha uma rentabilidade super elevada, vai ter tanta taxa ali embutida que você não vai ter tanto retorno financeiro. Como o Felipe mencionou, também existem fundo de investimento de ações e o de renda fixa é o que a gente vem comentando. O nome de ações, como é sugerido, é quando um fundo de investimento gerido por profissionais vai aplicar o seu capital no mercado de ações. Ele vai selecionar um portfólio também, mas um portfólio de ações. Ou seja, ele vai comprar várias empresas diferentes, acreditando que aquelas empresas vão proporcionar um crescimento ou vai proporcionar uma distribuição de lucros, como eu mencionei, em forma de dividendos ou juros sobre o capital próprio dos acionistas. E esses dividendos, esses proventos, eles podem ser reinvestidos ou podem ser distribuídos para os acionistas. Aqui na próxima imagem, eu coloquei aqui um exemplo
um exemplo, né, um print do site do Tesouro Direto, que é a plataforma do governo, da União, de uma simulação, né, que é a simulação básica que foi constando lá no site. Se você aplicasse 20 mil e deixasse 20 anos, quanto que renderia na poupança e quanto que teria no Tesouro IPCA+. E no caso seria, se você entrar na plataforma, pode estar associada àquela nomenclatura que eu mencionei anteriormente, NTN-B, de bola, desculpa. E aqui ele fala que o prazo, né, qual seria o capital corrigido. Por que isso? Porque a poupança tem uma remuneração muito baixa. E no Tesouro, muitas pessoas não conhecem, também tem uma liquidez que você consegue resgatar a qualquer momento, assim como na poupança. Porém, o que muito não é mencionado é que existe uma volatilidade dependendo do título. Como nós já falamos anteriormente, o Selic é o que tem que tem a menor volatilidade, quase nula. Esse ano, particularmente, teve uma volatilidade maior devido à política de taxa de juros do país, no qual muitos investidores estrangeiros resolveram tirar capital do país. Isso daí fez ocorrer uma desvalorização da nossa moeda, e para conseguir trazer mais investidores estrangeiros, tiveram que aumentar a remuneração da Selic. Então acabou que ocorreu uma volatilidade para quem havia aplicado no Tesouro Selic. O IPCA já tem uma volatilidade muito maior. Então, apesar de você poder resgatar antecipadamente, pode ocorrer uma volatilidade no teu capital, pode ser até que seja negativo. Claro, se você deixar um período de tempo considerável, certamente o capital vai ser corrigido. Não vai ser um capital negativo, vai ser corrigido financeiramente, você vai ter algum ganho. Agora, se você esperar até o prazo final, que no caso, como eu mencionei no início do vídeo, ativo em renda fixa, você tem que ter um objetivo de curto, médio ou longo prazo. No caso aí, botou 20 anos, você esperar até os 20 anos, você vai ter corrigido exatamente esse valor que está na plataforma do Tesouro Direto. Então, um exemplo aí para as pessoas verem quanto muitas pessoas perdem de capital. A segurança que o Tesouro Direto tem é a mesma segurança praticamente que você deixar na poupança, se bobear até mais, porque você está emprestando para o governo. A segurança de um banco é menor que a do governo, um banco privado quebrar. Então, muitas pessoas, muitos investidores que não têm um conhecimento sobre educação financeira básica, acabam deixando dinheiro parado na poupança e perde muito dinheiro. Na imagem adiante, nós temos alguns exemplos também dos outros tipos de títulos públicos, que seria o título pré-fixado, que está sendo negociado no momento, o Tesouro IPCA, o Tesouro Selic, que tem os prazos, a rentabilidade, como nós mencionamos, e a data de vencimento, que é de acordo com esse prazo. Na imagem mais adiante, coloquei um exemplo de um investimento em CDB, que a gente mencionou no início do vídeo, que são os certificados de depósito bancário. E aí tem algumas informações similares à do Tesouro Direto, né? Seria uma taxa pré-fixada, que como nós sabemos que está pré-fixado, já tem uma taxa ali definida, 12,5% ao ano. Tem o capital mínimo que tem que investir, o prazo de vencimento, quando você resgata, enfim, uma série de informações. E a alíquota, como nós mencionamos também no início do vídeo, como o prazo é longo, a alíquota também acaba sendo menor. E ali embaixo do vídeo, da imagem, podemos ver que é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. E na imagem adiante temos um outro exemplo, só que relacionado ao LCA. Também similar ao LCI, como nós havíamos mencionado, que é a letra de crédito de agronegócio. O LCA, porém, vinculado a uma taxa de juros, que seria o CDI. O que seria o CDI? É uma taxa de juros de operações financeiras entre os bancos. Os próprios bancos têm uma taxa de juros que eles utilizam para fazer uma negociação entre eles. Então, assim, como que seria essa rentabilidade? É 116% do CDI. Se você jogar, a maioria das pessoas, se jogarem uma plataforma de busca sobre determinado índice, o IPCA e GPM, a plataforma de busca vai dar. Se você jogar o CDI, também vai ter lá. Então, se você calcular 116% da taxa de juros do CDI em determinado período, você vai saber o quanto que você teria de rentabilidade em cima do capital investido. E por último,
Coloquei um exemplo aí de debenture, que é uma mistura, né, um mix de um índice, que seria o IPCA, mais uma taxa pré-acordada, uma taxa pré-fixada. Então, é diferente de todos os exemplos que eu havia mencionado anteriormente. E aí tem uma avaliação, né, de uma agência de rating, a Fitch, dando AA-, ou seja, apesar de ter esse menos aí, não é para ninguém se assustar, né, porque existe uma tabela de notas que as instituições podem receber, mas quando tu está no nível AA, já é uma nota bem alta. Então é muito difícil uma instituição dessa ter algum problema para remunerar o investidor. Nesse vídeo, nós abordamos conteúdo relacionado a agências de rating, características dos ativos de renda fixa e também sobre fundos de investimento. Se esse vídeo foi útil para você, deixa um like aí, comenta aí embaixo. E por esse vídeo é tudo. Fiquem bem e até o próximo vídeo.